Oh, que prazer é descansar na força do teu braço, é te encontrar em tudo que eu faço, é perceber que estás comigo aqui. Oh, que prazer é ser o templo do Espírito Santo, é te adorar com salmos e com cânticos, ouvir tua voz, provar do teu poder. Oh, que prazer é descobrir que andas ao meu lado, sentir tua mão por toda a caminhada, olhando sempre na direção do céu. Oh, que prazer é ser o templo do Espírito Santo, é te adorar com salmos e com cânticos, ouvir tua voz, provar do teu poder. Oh, que prazer é descansar na força dos teus braços, é te encontrar em tudo que eu faço, é perceber que estás comigo aqui. Oh, que prazer é ser o templo do Espírito Santo, é te adorar com salmos e com cânticos, ouvir tua voz, provar do teu poder. Oh, que prazer é descobrir que andas ao meu lado, sentir tua mão por toda a caminhada, olhando sempre na direção do céu. Oh, que prazer é ser o templo do Espírito Santo, é te adorar com salmos e com cânticos, ouvir tua voz, provar do teu poder. Oh, que prazer é descobrir que andas ao meu lado, sentir tua mão por toda a caminhada, olhando sempre na direção do céu.
Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga, vamos à mensagem e também à oração. Esses dias nós temos falado a respeito da lei e a graça. Veja, quando nós falamos de leis, nós estamos falando das leis que foram dadas lá no Monte Sinai, no deserto, a Moisés. Eram 613 leis, mandamentos. 613, tá? Mandamentos, leis. Dentre essas 613, estavam também incluídas ali os 10 mandamentos. Então, os 10 mandamentos e mais 603. Então, 603 mais os 10 mandamentos, 613 leis que foram dadas por Deus, né, a Moisés, e essas leis eram para os judeus. Essas leis eram para os judeus. E essas leis, elas, como nós já falamos aqui em outra programação, essas leis, elas vieram justamente mostrar para o homem a sua condição espiritual. Mostrar quão terrível era o pecado. Essas leis, elas vieram justamente para realçar o pecado, mostrar ao homem a sua condição. E essas leis, por exemplo, o povo tinha que cumprir todos os mandamentos, todas as leis. Não podia deixar de cumprir uma sequer. E não se conseguia, por causa justamente da carne. Porque essas leis, elas tinham que ser cumpridas justamente pela carne. E a carne, ela não consegue, ela não conseguia. Então essas leis, na verdade, elas mostravam a condição do homem e apontavam para Cristo. Apontavam para Cristo. Tanto é que, se nós lermos, e eu gostaria de ler com você um versículo que está em João, no livro histórico de João, capítulo 1, João, capítulo 1, tá? Depois nós vamos a Gálatas também, mas primeiro vamos a João, capítulo 1, versículo 17. Olha o que João ele fala sobre isso. Olha só. Ele diz assim: pois a lei, João, capítulo 1, versículo 17. Pois a lei de quem? De Moisés, a lei que foi dada ao povo judeu, a lei foi dada por meio de Moisés. Né? Deus deu a Moisés, Moisés ao povo. Mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus, por intermédio de Jesus. Então, a graça veio por intermédio de Jesus. Assim como Deus usou Moisés para trazer ou levar a lei aos judeus, Jesus vai usar quem? Porque Jesus é Deus. Jesus vai usar o apóstolo Paulo para revelar ao apóstolo Paulo a graça. Porque se pela lei a pessoa tinha que, pelas suas obras, se fazer justa diante de Deus, se justificar através das obras, na graça não. Ninguém é justificado pelas obras, mas é justificado pela sua fé em Cristo. Ou seja, é a graça, é o favor imerecido.
não é por obras, para que ninguém se glorie. Está certo? E era isso que o apóstolo Paulo então anunciava, que as pessoas, elas não eram justificadas pelas obras, ou seja, não eram justificadas pelo dízimo, não eram justificadas pelas festas judaicas, não eram justificadas pelo jejum, não eram justificadas pelas vigílias, não eram justificadas pelas suas idas aos templos, não eram justificadas pelas orações que eram os batismos, né? Lavar o corpo com água. Ou seja, nada disso justificava o homem diante de Deus, mas sim a sua fé em Cristo fazia com que o homem fosse justificado. E era isso que o apóstolo Paulo levava para os gentios, para aqueles que não faziam parte do povo de Israel. E é interessante que lá no livro de Gálatas, nós vamos agora a Gálatas, tá? No capítulo 3, Gálatas, capítulo 3, o apóstolo Paulo vai falar para os Gálatas, né? E talvez você possa dizer assim, mas os Gálatas, quem eram, né, os Gálatas? Né? Era um povo, né, um povo da antiguidade que habitava ali na Galácia, que hoje é a Turquia, Então o apóstolo Paulo vai falar com esses, porque o apóstolo Paulo tinha levado para eles justamente o evangelho da graça, das boas novas, que eles não precisavam ficar cumprindo essas obrigações como hoje as pessoas elas fazem quando estão na tradição religiosa, né? Eles não precisavam mais de Páscoa, festa dos tabernáculos, festa das primícias, eles não precisavam mais da circuncisão, serem circuncidados como os judeus eram circuncidados. E veja, meu irmão, minha irmã, que isso nós não ouvimos quando nós estávamos na tradição religiosa. Só que o que aconteceu com os Gálatas? Eles estavam indo muito bem, tinham essa convicção de que não precisavam dessas leis. Só que entraram alguns que eram judeus no meio deles e começaram a disseminar no meio deles, dizendo, olha, tudo bem, vocês creem em Jesus, mas vocês devem também praticar as obras da lei, porque se vocês não praticarem as obras das leis, vocês não serão salvos, vocês não pertencerão ao povo de Deus, aquela coisa toda. E o apóstolo Paulo vai chamar a atenção deles para isso, para o perigo, e veja, não sou eu que estou aqui dizendo isso, mas é o que você vai ler na sua Bíblia. Gálatas capítulo 3, tá bom? Gálatas capítulo 3, nós vamos ler juntos. Inclusive aqui está conosco a irmã Dalva Souza. Boa noite, amados irmãos, abençoada live a todos. A Marilza também dizendo boa noite, comunidade. Milinda Marcela Granara já colocou aí o que nós lemos, que foi João, né? João capítulo 1, versículos 17. A irmã Célia da Trindade dizendo boa noite, amados. Ela é do Rio de Janeiro. E agora a Marcela coloca aí Gálatas capítulo 3. É o que nós vamos ler agora. Então vamos lá. Olha o que o apóstolo Paulo vai falar para os Gálatas. Ele disse assim, ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Olha que pergunta que ele faz. Quem vos enfeitiçou? Porque realmente, meu irmão, minha irmã, parece não, é um feitiço mesmo que
cega que não deixa com que a pessoa enxergue o quanto ela está sendo enganada e o quanto ela está desagradando a Deus praticando as obras da lei. É claro que quando a pessoa faz isso na sua inocência, e nós já falamos sobre isso, Deus não leva em conta. Estava até conversando com a Marcela sobre isso ontem, que muitas coisas que fizemos, né, e que ela fez também, todos nós fizemos, dar dízimo, participar de campanha, fazer sacrifício, jejum, todas essas coisas, né, batismo, vigílias, tantas coisas, comer um pedacinho de pão, beber um pouquinho do suco da uva, essas coisas nós fazíamos até pensando que estávamos agradando a Deus. E Deus, ele pode até ter, de alguma forma, de alguma maneira, nos honrado, nos abençoado, por causa da inocência, por causa da sinceridade. Mas há um perigo muito grande, porque o apóstolo Paulo vai dizer aqui algo muito forte, que quem procura se justificar através das obras da lei está debaixo de maldição, tá? Está debaixo de uma maldição. Porque veja, vamos lá, ele vai dizer: ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Jesus Cristo não lhes foi explicado tão claramente como se tivessem visto com os próprios olhos a morte dele na cruz? Né? Ou seja, eu falei para vocês de Jesus que morreu na cruz. Um sacrifício dele que é suficiente. Nós não precisamos mais, como muitos dizem assim, eu tenho que fazer a minha parte. Jesus fez a dele, eu tenho que fazer a minha. Não. Jesus já fez a parte dele e fez a sua e a minha. O sacrifício dele foi suficiente para a nossa salvação, para a salvação do nosso espírito, para a salvação, na verdade, do espírito que estava morto, que estava lá adormecido. Por isso Jesus vai dizer na cruz do Calvário, quando ele está lá na cruz, ele vai dizer: está consumado, tetelestai, ou seja, a dívida foi paga. Então ele vai continuar dizendo: deixe-me perguntar apenas uma coisa. Vocês receberam o Espírito Santo porque obedeceram à lei ou porque creram na mensagem que ouviram? Porque quando você crê na mensagem da graça, você já tem o Espírito. O Espírito Santo está aí em você. Você não tem que ficar buscando o Espírito. A prova de que o Espírito está em você, que você tem o Espírito de Cristo, é porque você creu na mensagem da graça, no sacrifício vicário de Jesus, no sacrifício suficiente de Jesus na cruz do Calvário. Aí ele vai continuar dizendo: será que perderam o juízo? Tendo começado no Espírito, por que agora procuram tornar-se perfeitos por seus próprios esforços? Quer dizer, vocês começaram no Espírito, e no Espírito as coisas não são feitas com sacrifício, elas são feitas com amor, elas são feitas porque a pessoa entende aqui. Mesmo quando ela rejeita as obras da carne, ela rejeita porque ela quer agradar a Deus, ela quer agradar o Pai, ela tem prazer nas coisas de Deus. Isso não tem nada a ver com a salvação, porque a salvação já foi conquistada. Ele diz:
Será que foi à toa que passaram por tantos sofrimentos? É claro que não foi à toa. Volta a perguntar: acaso aquele que lhes deu o Espírito e realizou milagres entre vocês, agiu assim porque vocês obedeceram à lei ou porque creram na mensagem que ouviram? Meu irmão, minha irmã, você não vai receber o Espírito Santo e os milagres por aquilo que você faz. Ah, eu vou fazer um sacrifício, ah, eu vou dar meu dízimo, ah, eu vou subir uma escada de joelho, ah, eu vou fazer isso para Deus me abençoar. E às vezes até você, como nós fazíamos antes, às vezes nos tornávamos até mesmo agressivos para com Deus, dizendo que Deus tinha que nos abençoar. Tá vendo, Deus? Eu fiz isso, o Senhor tem que fazer isso, o Senhor tem que fazer a sua parte. Quantas vezes fizemos isso? Agora, se você obedece por amor, se você crê na mensagem, por exemplo, até mesmo quando você contribui, você ajuda porque você tem prazer nisso. É claro, evidente, que Deus, ele é poderoso hoje para fazer milagres, mas não por causa daquilo que você faz, mas da sua crença. Porque você crê, o apóstolo Paulo disse, da mesma forma Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. Logo, os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que creem. E as Escrituras previram esse tempo em que Deus declararia os gentios, ou seja, aqueles que não fazem parte do povo judeu, justos por meio da fé. Ele anunciou essas boas novas a Abraão há muito tempo, quando disse: todas as nações da terra serão abençoadas por seu intermédio. Então Abraão, ele creu. E ali Deus, você vê que Abraão não teve que sacrificar o seu filho. Ele não precisou sacrificar o filho. Deus não permitiu que ele sacrificasse o filho. Ali Deus já estava mostrando para Abraão, já estava ali anunciando as boas novas, que seria anunciada aos gentios. Não será por obras, mas por fé, por crer. Veja só, portanto, todos os que creem participam da mesma bênção que Abraão recebeu por crer. Agora preste atenção neste versículo 10. Contudo, os que confiam na lei para serem declarados justos estão sob maldição, estão debaixo de maldição. E não sou eu que estou falando, tá? Você me conhece, você já conhece aqui as mensagens e você sabe que eu não prego aqui o terror, né, o medo, mas eu não posso deixar de dizer para você o que está escrito aqui no versículo 10. Contudo, os que confiam na lei para serem declarados justos estão sob, ou seja, debaixo de maldição. Pois as Escrituras dizem: maldito quem não se mantiver obediente a tudo o que está escrito no livro da lei. Aí eu pergunto você dá o dízimo, mas você não é circuncidado? Você se batiza nas águas, mas você não cumpre outras coisas, porque tinha que cumprir tudo. Quem deixasse de cumprir uma só já era culpado de tudo. Por isso que nós não vivemos debaixo da lei. Quando nós nascemos, nós já nascemos sem a lei, sem as leis de Moisés. Nós sabemos que somos justos diante de Deus porque cremos em Jesus.
pela graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé. É evidente, portanto, que ninguém pode ser declarado justo diante de Deus pela lei, pois as Escrituras dizem: o justo viverá pela fé. Tá? O justo viverá pela fé. E o apóstolo Paulo vai dizer, né? A lei, porém, não é baseada na fé, pois diz: quem obedece à lei viverá por ela. Então a lei não era baseada em fé, mas em obediência, em sacrifícios, em obras da carne. Mas Cristo, diz o apóstolo Paulo, nos resgatou da maldição pronunciada pela lei, tomando sobre si a maldição por nossas ofensas, né? Pois as Escrituras dizem: maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Por meio de Cristo Jesus, os gentios, ou seja, aqueles que não fazem parte do povo de Israel, foram abençoados com a mesma bênção de Abraão, para que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então, veja, meu irmão, minha irmã, e é uma coisa importante que você deve entender, que é importante isso. Por que o apóstolo Paulo diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei? Porque eles viveram, né? Eles nasceram naquela época, antes da morte de Cristo. Quem nasceu depois da morte de Jesus, por exemplo, eu nasci em 1966. Então, 1966 anos depois de Cristo. Então, eu nasci já sem a maldição da lei. Eu já nasci sem a lei, já não existia mais a lei de Moisés. Compreende, meu irmão, minha irmã? Não tem nenhum sentido hoje a pessoa procurar ser justa diante de Deus pelas obras da lei, tá? Então, compreenda isso. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está lhe orientando, está lhe dirigindo. Então, quem quer hoje voltar, por exemplo, você que hoje dá dízimo, você que faz sacrifícios, você que faz jejum, você que participa de Santa Ceia, você que participa de batismo, dessas coisas todas, você está voltando antes da cruz. Você está querendo viver antes da cruz pelos seus próprios méritos, pelas suas próprias obras, pelo seu próprio esforço. Você está querendo se justificar diante de Deus por si mesmo e está renunciando, está negando o sacrifício que Jesus fez. Agora, aqueles que vivem pela graça, na graça, eles vivem depois da cruz, depois do ano 70, com tudo consumado, a justiça mediante a fé, né? Creem no sacrifício que foi feito lá na cruz do Calvário. Essa é uma das diferenças. Mas amanhã nós vamos continuar o assunto aqui. Agora nós vamos fazer a oração. Como sempre nós fazemos a oração. E se você quiser, você pode então orar conosco. A nossa oração é uma oração de louvor, é uma oração de agradecimento para glorificar a Deus e também, claro, evidente, colocar diante dele as nossas preocupações, as nossas indagações, pedir a ele sabedoria, pedir a ele paz, harmonia, pedir pelos irmãos, pelas irmãs, pedir também por aqueles que não nos consideram irmãos e nem irmãs, às vezes até tem alguma coisa contra nós, às vezes são pessoas que às vezes não se agradam da nossa felicidade, mas
de alguma forma nós também oramos por eles e vamos continuar orando sempre, tá bom? Então vamos à oração. Ó Pai amado e querido, graças te damos, Senhor. E durante todos os dias de nossas vidas, nós iremos te agradecer, te louvar, te bendizer. E não queremos, ó Pai, em momento algum de nossas vidas, nos rebelar contra o Senhor ou exigir do Senhor qualquer coisa, porque cremos na Tua bondade, cremos que o Senhor é bom, cremos que o Senhor é maravilhoso e cremos que o Senhor sabe de todas as coisas que nós precisamos, de todas as coisas que nós necessitamos. Quero te agradecer pelo dia de hoje, por mais um dia de trabalho, por mais um dia que eu pude conversar com meu filho, com o Lucas, por mais um dia que eu pude estar aqui com os irmãos e as irmãs, com os amigos e as amigas nessa live, por mais um dia que eu pude contemplar os céus, que eu pude contemplar a natureza, e por mais um dia, junto com a Marcela, esta mulher que o Senhor colocou na minha vida, para construirmos uma vida a dois. Como eu agradeço ao Senhor também pela vida de cada irmão e irmã aqui, que nesse momento, que nesse instante, ora também pelos seus familiares, como esta esposa que ora pelo familiar, como este esposo que ora, as mães que oram pelos filhos, cada um que coloca diante de ti as suas lutas, as suas preocupações e indagações, aqueles que colocam diante de ti os seus problemas, as suas lutas. Pai, seja o Senhor glorificado e exaltado.
Seja o Senhor digno de toda adoração. O Senhor é a nossa força, o nosso refúgio. Quero te agradecer pela vida de cada irmão, de cada irmã que tem nos ajudado, que tem nos apoiado. E também aqueles que talvez, Senhor, não consigam, porque estejam passando também por algum momento difícil, mas há uma intenção de ajudar. Olha para aqueles que estão em hospitais, em presídios, os que estão em asilos, orfanatos, aonde quer que esteja uma pessoa sofrida, angustiada, triste. Olha para todos, meu Pai, e que a Tua graça e a Tua misericórdia alcance a cada um. Louvado e glorificado seja o Teu nome. Eu te agradeço por tudo. E todos os que creem, digam, assim seja. O Evangelho da graça de Cristo nos ensina a amar ao próximo e ajudar ao outro sem desejar nada em troca. É um ato de compaixão, generosidade, empatia e humildade. Sendo assim, amar ao próximo é se importar com a vida do outro. Se deseja apoiar o nosso trabalho e fazer parte do grupo Comunidade Igreja em Casa, entre em contato através do WhatsApp, sinal de mais 351 912 590 270, sinal de mais 351 912 590 270. Desde já lhe agradeço e que Deus continue lhe abençoando. Muito bem, meu irmão, minha irmã, se você quiser então nos ajudar, nos apoiar, você pode fazer. Existem 3 maneiras, né? Você pode nos ajudar através do Superchat, se tornando um membro do canal, ou então você pode nos ajudar através do Pix, tá? Está aí o Pix, e você pode então anotar aí o Pix, sabe? Estava aqui lembrando de uma música, de uma letra de uma música do Rogério Luiz, um tecladista, uma pessoa muito boa. Inclusive, algumas vezes eu cheguei a fazer umas 2, 3 músicas com ele. E essa música fala da confiança na palavra, né? Diz mais ou menos assim: não te assombres dos temporais da vida, Deus protege. Faz uma oração e Ele responde. Transforma em sinfonia esses seus ais. Não te espantes das dores desse mundo, Deus consola. Recolhe cada lágrima que rola e rega o teu sonho de manhã. O sol pode até parar, a lua não mais brilhar, ainda assim sua palavra é fiel. Deus não é homem, não, cumpre o que prometeu e não precisa de uma pena nem de papel. Não sei se você conhece
essa canção, mas é muito bonita, né? Chega a dar uma emoção, né? O sol pode até parar, a lua não mais brilhar, ainda assim sua palavra é fiel. Deus não é homem, não, cumpre o que prometeu e não precisa de uma pena nem de papel. Bom, às vezes dá vontade de cantar. Bom, quero desejar a todos aí que Deus continue lhes abençoando, tá? Aqui, vou ler aqui alguns comentários antes, né? A irmã Dalva Souza, já ouvi algo assim mesmo, faço um desafio com Deus, achava estranho, nunca fiz, mas também não entendi. A Aparecida Donizete, boa noite, irmão Alfredo, Deus abençoe o Senhor e sua família. Menina Marcela dizendo, minha canção favorita. Ela dizendo, Marcela Granara, que lindo cantas, amor. O Silvio de la Cruz dizendo, conheço essa canção, então canta aí comigo. Vamos cantar juntos aí, né? Só o refrão, vamos lá. O sol pode até parar, a lua não mais brilhar, e ainda assim sua palavra é fiel. Deus não é homem, não, cumpre o que prometeu e não precisa de uma pena nem de papel. Bom, vamos ficando por aqui. Que Deus continue abençoando a todos. Um forte abraço. E lembrando que a nossa programação é de segunda a sexta aqui nesse canal e domingo nós temos a Igreja em Casa. Tá bom? Forte abraço a todos e vamos em frente.